Segundo ele, não há provas de que Bolsonaro tenha ordenado, induzido, ordenado ou induzido a depredação dos prédios públicos, o que é uma obviedade para qualquer um, mas estou aqui para relatar o que disse o Fux na decisão dele. Então, o que acontece, gente? Esse voto do Fux, ele dá aos Estados Unidos, por exemplo, ao governo americano, tudo que o governo americano precisa. Aqui agora com o Alan aqui no estúdio, o Alan inclusive trouxe mais informações, saiu uma informação aí nova aí agora. Sim, eu trouxe um resumo detalhado de algumas coisas do julgamento, né? Primeiro, há algumas curiosidades, Max e Rafael Fontana e todos vocês que estão em casa nos acompanhando. A primeira curiosidade é que parece que o Cid foi vingado ali. Vingado não, vingaram... O termo não é vingado. Alguém quis sacanear o Cid, né? Eu acho que nessa decisão ali, isso ficou evidente para mim. Mas eu quero mostrar aqui um pouco para vocês de resolução. Depois apaga aquela luz lá. Não tem água aqui ainda, pode deixar. Pode apagar aquela luz lá no fundo. Aí vamos lá. Crimes de organização criminosa e dano ao patrimônio foram, então, configurados pelo Fux. Ele aceitou isso, só que ele diz que ele entendeu que o Bolsonaro não liderou, ponto 1, né? Ou integrou qualquer grupo criminoso. Ele aceitou a existência de um grupo criminoso, mas não julgou que Bolsonaro teria participado, ou seja, membro, integrou ao grupo, ou que ele tenha liderado esse grupo. Dano ao patrimônio da União e deteriorização de bens tombados, que é o que a gente sempre falou aqui, o que aconteceu no 8 de janeiro, a única coisa que aconteceu foi isso. E segundo ele, não há provas de que Bolsonaro tenha ordenado ou induzido a depredação dos prédios públicos, o que é uma obviedade para qualquer um, mas estou aqui para relatar o que disse o Fux na decisão dele. E ele falou que para caracterizar o crime seria necessário demonstrar nexo de causalidade entre os discursos de Bolsonaro e os atos do 8 de janeiro, o que para Fux, a PGR, não conseguiu provar. E o que significa a PGR não conseguiu provar? Acusou sem prova. Crimes que seriam contra a democracia, com muitas aspas, eu quero fazer depois um comentário detalhado sobre isso, mas primeiro eu quero elencar todos os pontos do Fux. Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que é um abjeto, né? Ele disse que o uso da ABIN, o software First Mile, deixou de ser usado em maio de 2021, antes do período apontado pela PGR. Além disso, não ficou claro qual lei teria sido violada. Fux disse isso. Para Fux, defender a mudança no sistema de votação não é narrativa subversiva. Nunca foi. A gente tem vídeo do Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, dizendo abertamente que ele não confia e que ele falou que houve fraude. Que, né, na época que ele era governador, salvo engano, lá do Maranhão. Plano contra as instituições. Ele destacou que as provas apontam atos preparatórios e não atos executórios, que seriam puníveis. Ou seja, ato executório seria, então, devido à punição, mas atos preparatórios você não tem. Ou teria o preparatório e não teria só a execução, o plano de execução. A tal da minuta golpista. Tratava-se de uma mera cogitação sem execução. Segundo Fux, um estado de sítio só poderia ocorrer com autorização do Congresso e decreto presidencial, o que também nunca, nenhum dos dois pontos foram feitos. E, de fato, o próprio presidente Bolsonaro chegou a dizer isso abertamente, que você tomar uma atitude para poder fazer o que seria, então, o estado de sítio, você tem que consultar e tem que ter a decisão do Congresso Nacional. Isso não ocorreu, nem o decreto presidencial. E o Fux ainda reforçou que, segundo a própria delação de Mauro Cid, Bolsonaro não teria assinado nenhum decreto de exceção. E também, segundo o próprio Cid, não há organização criminosa. Enfim, é uma confusão imensa, né? O tal do plano do punhal verde e amarelo. Para Fux, não há provas de que Bolsonaro soubesse ou tivesse contato com esse plano. Ponto 1. Né, que foi apreendido pela PF com o general Mário Fernandes. Rússia ou o Zenin vão mudar de voto, tá?
Voltou lá, não? Não, né? Tá certo aí então, né? Então é isso. Então a gente ainda está esperando, tá, gente? Estamos esperando. Assim que o Fux voltar para terminar o voto dele, a gente volta lá para o STF, tá bom? Então, o que acontece, gente? Esse voto do Fux, ele é uma aula de direito, de princípios básicos do direito, de Constituição, de leis, de jurisprudência, ou seja, é aquilo que você espera de um juiz, um voto técnico, tá? E por que esse voto é importante? Porque esse voto, ele dá aos Estados Unidos, por exemplo, ao governo americano, tudo que o governo americano precisa para alegar as ilegalidades, né, sobre as ilegalidades, acusar de ilegalidades o processo, como foi conduzido até agora. Porque é impressionante, assim, e aquilo que o Rafael falou, com certeza houveram grupos aí ajudando, né, o Fux a montar essa defesa, porque humanamente o tempo é muito escasso para poder falar sobre isso, né, para você conseguir falar aquilo tudo e conseguir montar aquilo tudo em tão pouco tempo. Então, esse voto do Fux, ele vai sim servir de insumos para o governo americano, mostrando todas as ilegalidades. É impressionante, assim. Eu fiquei impressionado, muitas das coisas que nós comentamos aqui, muitas das coisas que juristas como André Marcilha, Jeffrey Schickini, né, e outros, né, Ludmila Lins Grillo, já vinham falando de problemas anteriores, coisas, inclusive, que o próprio Fux falou o oposto, né? Tanto no inquérito do fim do mundo, tanto nos julgamentos das pessoas dos atos do 8 de janeiro, ele se contradiz em vários momentos ali. Então, algo mudou. Algo mudou. Né? Talvez, pode ser que a Magnitsky, né, mude aí o pensamento das pessoas. Né? A gente tá... Eu gravo esse vídeo com muita leveza, respirando tranquilamente. Há juízes em Berlim. A justiça ainda respira. A toga foi honrada. Foi vergonhoso, foi humilhante para os colegas do Fux ali na primeira turma, ao serem humilhados, né, com um voto técnico. Ele fez um voto técnico ponto a ponto. E eu vou fazer nesse vídeo um resumo do que aconteceu nesse primeiro momento do voto do Fux. Eles saíram para o intervalo para o almoço. Em breve ele volta, aí ele vai voltar com os votos realmente dos crimes pesados, né, das acusações mais sérias. Mas vamos lá. No voto, você inicia com as preliminares. Preliminares são as nulidades, né? O voto que analisa os pedidos das defesas para anular o processo. Por exemplo, uma preliminar foi o que anulou o voto do Lula, a condenação do Lula, dizendo que ele deveria ter sido julgado no CEP-X e não no CEP-Y. Esta preliminar foi o bastante para anular, para descondenar Lula, retirar ele da cadeia e colocar ele na presidência do Brasil. Então é muito importante, tá? As preliminares são de extrema importância. 3 preliminares foram analisadas pelo Fux no seu início do voto. Vamos lá. Que analisa vícios processuais. Ou seja, se durante o processo algo errado aconteceu que anule o julgamento. 3 preliminares foram analisadas. Fiz anotação com a minha pranchetinha aqui com a ajuda dos meus advogados. Então a primeira preliminar que ele anulou foi a questão se o STF tinha competência, se era no STF mesmo que o Bolsonaro deveria estar sendo julgado. De cara, ele falou que não. Bolsonaro, nem nenhuma daquelas pessoas envolvidas ali deveriam estar sendo julgadas no STF, porque elas não possuem foro. Se você não possui foro, você não pode ser julgado lá. O STF só serve para julgar pessoas com foro, e não cidadãos comuns, como Alexandre de Moraes normalizou e a imprensa defende. Mas na Constituição não poderia. Então ele vota pela nulidade do STF, ou seja, incompetência do STF. Isso aí anula o julgamento, tá? Vamos lá. Segundo preliminar, incompetência da primeira turma. Ele fala o seguinte, bom, já que o Alexandre de Moraes está falando que deve ser julgado aqui porque o Bolsonaro era presidente no momento dos supostos crimes, então ele deveria estar sendo julgado pelo plenário e não pela primeira turma, com apenas 5 membros. Porque no regimento interno fala que presidentes serão julgados no plenário. Só que o Moraes ele entra em contradição. Ele fala, olha,
tem que votar no STF porque tem foro. Qual é o foro? É presidente. Tá, no regimento interno fala que o presidente tem que ser no plenário e não na primeira turma. Então ele faz mais um voto para anular o julgamento. A terceira preliminar, ele fala que houve cerceamento da defesa. O que é isso? Olha, a defesa não teve amplo direito de defesa. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes fez uma coisa chamada de data dumping. Ele despejou para os advogados de defesa, dias antes do julgamento, 70 terabytes de conteúdo. 70 terabytes de conteúdos corresponde a bilhões de páginas. Você consegue imaginar o que são bilhões de páginas? É como se você pegasse todas as páginas da maior biblioteca do mundo e colocasse um cara lá dentro e falasse, olha, prove que você é inocente, a prova está aí, algum desses livros aí, desses 100 mil livros, acha aí a sua prova. Você tem 18 dias para se defender. Você tem noção que isso se chama cerceamento de defesa? É você criar um ambiente onde você torna o réu indefensável. Pois ele votou nesse caso, né, por cerceamento para anular. Só para você ter uma ideia, no mensalão eles tiveram 5 anos para se defender. No caso do Bolsonaro, meses, com 200 vezes mais terabytes, né, provas, conteúdo para poder achar a sua defesa. Essas são os preliminares. O que isso quer dizer? Nesses 3 votos dele, ele derruba a tese do Moraes 3 momentos diferentes. E fala que, primeiro, não deveria ser no STF, não deveria ser na primeira turma e a defesa não teve como se defender. Isso anula qualquer julgamento. Se a Carmen Lúcia ou o Zanin concordar em uma só dessas preliminares, então automaticamente esse julgamento tem que passar para a primeira turma. Se um deles, ou a Carmen Lúcia ou o Zanin, concordarem ou votarem parecido com o Fux em uma dessas 3 preliminares, então o julgamento tem que automaticamente passar para o plenário. E no plenário nós temos o Cássio Nunes e o André Mendonça que poderiam pedir vista. Depois, ele defende, aí já são preliminares de mérito, ele defende que o caso do Ramagem, a suspensão do processo do Ramagem tinha que ser total e não pincelado do momento da diplomação. O Ramagem deveria estar totalmente fora do julgamento agora até o término do seu mandato. Logo na sequência, ele fala que não houve a prova em momento algum por parte da PGR. Cara, ele humilhou aquela galera de uma maneira tão educada, mas ele humilhou. Ele falou que o PGR não apresentou em momento algum prova de organização criminosa. Ele fala de forma técnica que não houve demonstração de organização, durabilidade, estabilidade e divisão de tarefas. Ou seja, não é uma organização criminosa porque ela era completamente desorganizada. Então esse crime não existe. Depois ele fala da questão de dano ao patrimônio e dano ao bem público tombado. Aí é a questão da quebradeira que teve no 8 de janeiro. Olha como é que ele foi claro nisso daqui, que a gente fala há muito tempo, né? Primeiro, não são 2 crimes, deveria ser um só, porque um sobrepõe o outro. Então o Moraes, para tentar aumentar a pena, tentou jogar 2 crimes, mas a verdade é um só. Mas ele fala algo muito mais grave. Ele diz que não tem como você responsabilizar uma pessoa por atos de terceiros, porque nenhum dos réus que estão sendo julgados ali estavam no 8 de janeiro ou quebraram alguma coisa, ou há alguma prova de que eles mandaram que algo fosse depredado ou quebrado. Ou seja, um estava na Disney, o outro também estava viajando. Como que essas pessoas poderiam ter quebrado alguma coisa se elas não estavam lá? Então, assim, é destruidor o voto do Fux. Assim, ele acabou. Isso porque ele nem chegou na questão ainda do tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Ele nem chegou nessa parte. O que ele está mostrando é que esse voto, é que esse julgamento foi fabricado de forma horrorosa. Inclusive, ele deixa como que o STF mudou o entendimento do seu regimento interno só para poder julgar Bolsonaro, que isso é feio. Ele dá umas tapas de peluca, como é que chama? Pelica na cara do Alexandre de Moraes em diversos momentos. Inclusive falando que, olha, vou até evitar de falar o nome dos meus colegas, porque eu acho isso desconfortante e inapropriado. Mas ele deixou bem claro que o Alexandre de Moraes está fazendo um julgamento político, visceral, na vingança, está abandonando a toga, está desrespeitando a posição de ministro do STF, e que por isso esse julgamento todo é nulo. O que o Fux fez, acalmar agora um pouquinho, ele acabou de forma técnica, sem paixão, usando a lei, a Constituição e o regimento interno,
tudo que o Alexandre de Moraes e o PGR tentaram construir. E escancarou de forma inquestionável que esse julgamento é uma aberração jurídica que está maculando a Suprema Corte brasileira, que pode acabar com a história da nossa Suprema Corte, com a credibilidade que já é minguante, e não só isso. Pode acarretar, inclusive, ainda mais sanções por parte de fora do Brasil contra essas pessoas, quando o próprio Fux fala que foi violado direitos humanos nesse processo. Ele adota a tese até do Felipe Martins, do juiz natural. Então é ver, assim, nem chegamos na cereja do bolo, mas até agora o Fux fez um trabalho que, olha, ele não é bolsonarista, o Fux é de esquerda, mas ele é juiz de verdade. É só isso que o Brasil precisa. Juízes de verdade, pessoas que realmente ajam de acordo com a lei, com a letra fria da lei, da Constituição, do devido processo legal. Ninguém quer um juiz que é de direita ou esquerda, mas que haja conforme a lei. Ele fez isso, ele humilhou. Não, sério, gente, humilhou os seus colegas e escancarou o viés ideológico que existe nesse julgamento. Abraço.